Doutor, é possível eu ter hérnia de disco e não ter dor nas costas? Meu nome é Lucas Roy Alves, eu sou médico ortopedista, especialista em doenças da coluna e vou falar com vocês quais são os sintomas da hérnia de disco sem ter dor lombar. Bom, pessoal, é importante a gente saber que a hérnia de disco, a gente não precisa necessariamente ter dor lombar. Por que isso? Porque a hérnia de disco é uma doença e a discopatia degenerativa é outra doença. A hérnia de disco, muitas vezes, e na maioria dos casos, ela acontece a partir de um processo de desgaste inicial da nossa coluna, que faz com que aquele disco fique um pouco mais seco, mais ressecado, até que chega um momento que ele rompe, então sai a hérnia de disco. Mas muitos pacientes, eles possuem hérnia de disco mesmo com discos bons e bem hidratados. Normalmente os pacientes mais jovens, que têm um disco bem bom, podem ter hérnia de disco sem ter aquela discopatia degenerativa. Então o que acontece? A hérnia de disco, quando ela ocorre, ela sai aquela bola, aquela hérnia de disco para trás em região ao nervo, aperta aquele nervo e o paciente tem a famosa dor ciática, aquela dor que corre pela perna e dá aquele desconforto. E em pacientes jovens que não têm a discopatia, esse paciente não vai ter dor lombar. Ele vai ter simplesmente a dor irradiada para a perna, ou pode ter às vezes só uma dor na região do glúteo, ou só uma dor na lateral da perna, ou só uma dor na região do pé, sem ter dor nas costas. A dor lombar ela é causada principalmente ou por uma discopatia degenerativa, então ocorre o desgaste de disco, esse disco ele começa a desgastar, aquela vértebra chega perto da outra e começa a ter dor lombar, ou esse paciente tem algum tipo de instabilidade. O que é isso? A vértebra ela fica mais solta, ela começa a mexer, aí a musculatura fica toda hora se contraturando para proteger e esse paciente tem essa dor constante. Então, não necessariamente o paciente que tem hérnia de disco, ele tem dor lombar. E por isso que é importante saber isso, porque o tratamento também é diferente. Falando do tratamento cirúrgico da hérnia de disco e da dor lombar, a gente trata de formas diferentes. Quando o paciente necessita de algum tipo de procedimento cirúrgico, são em menores casos, em torno de 10% somente dos pacientes, a hérnia de disco a gente indica somente a retirada da hérnia, então uma cirurgia menor, pode ser feita uma cirurgia por vídeo para retirar aquela hérnia de disco, e a cirurgia para desgaste, para dor lombar, aí tem que ser realizado a artrodese, que seria aquela fixação das vértebras com os pinos, com os parafusos, para essa vértebra parar de mexer e melhorar a dor nas costas. Obviamente, aquele paciente que tem o desgaste e tem a hérnia de disco, caso seja indicado algum tratamento cirúrgico, aí é realizado as duas coisas, retirado a hérnia e ao mesmo tempo é feito a artrodese para fixar e para diminuir esse desconforto. Tá certo, pessoal? Espero que você tenha entendido um pouco dessa relação aí entre a dor nas costas e a dor nas pernas relacionadas à hérnia de disco. Mas se tu ficou com alguma dúvida, me manda aqui nos comentários que a gente conversa. Espero que tu tenha gostado aí do meu vídeo. Deixa um like para mim. Não esquece de ativar o sininho para tu receber os vídeos em primeira mão. E não esquece aí de seguir o canal para tu ter toda hora aí no teu computador. Tá certo? Um grande abraço!